Então, é uma grande alegria ter vocês conosco para a gente conversar hoje. A Mônica vai estar trazendo, né? A irmã Mônica, vocês já conhecem, a maioria, quem não conhece vai conhecer hoje. Eu acredito que todo mundo estava no outro grupo, ou tem alguém que está entrando hoje, a primeira vez? Estava no grupo passado, ou alguém está vindo hoje a primeira vez, está entrando agora? Eu estou entrando agora. Sou Ana Maria, Tá amiga de Penha Nunes. Oi, Ana Maria, seja bem-vinda, então, para esse Muito momento. obrigada. Boa noite a todos. Quarto momento de formação, mas aí você pode estar acompanhando no grupo, né, para poder... Já tenho gravadas as lives anteriores e estou escutando todas. Obrigada. Muito bem. Tem mais alguém? O Ana Maria, com a Ana Maria, que está vindo a primeira vez. Todo mundo já estava acompanhando. Então, mais uma vez, bem-vindas, né? Bem-vinda, Ana Maria, primeira vez, mas vocês já estão acompanhando também. Madalena, boa noite. Então, tudo de bom para vocês e que possam aproveitar bastante esse nosso momento, né? Obrigada. Então, só para mais uma acolhidazinha, né? Para a gente acolher melhor, nós vamos só cantar mais uma musiquinha e aí depois a gente vai passar já para a irmã Mônica, que ela vai estar fazendo o nosso momento orante, né? Já entrando no seu tema de meditação, né? Para a gente entender e compreender melhor e saber fazer essa nossa meditação tão necessária. E aí depois, né, que a Mônica tiver exposto sua temática, a gente vai ter a oportunidade de fazer nossas perguntinhas, como todos os dias, né? Para a gente poder entender melhor e tirar nossas dúvidas, tá bom? É muito gostoso esse nosso aconchego, esse nosso chamego, esta nossa alegria de ser feliz. É muito gostoso esse nosso aconchego, esse nosso chamego, esta nossa alegria de ser feliz. É muito gostoso estarmos aqui, e aí nós vamos fazer esse nosso encontro de hoje, recebendo a irmã Mônica, início com nossas palminhas, para ela ser bem-vinda e nos ajudar a compreender toda a temática de hoje. Bem-vinda, Mônica, é com você. Boa noite, irmã Ilza, boa noite a todos, a todas que estão aqui. Boa noite. Eu sei que tem gente até de Portugal, então o Jorge aí já é madrugada, eu acho, né? Quase. E se manter... Não, são 22 horas. 22? Sim, sim. Então, nós temos um fuso horário de 5 horas, né? Sim. Tá certo. Então, gente, muito bom estar aqui. Eu sou... Como a irmã Ilza já falou, né? Eu sou a irmã Mônica, eu sou uma das irmãs da congregação. Hoje, eu sou natural do estado do Ceará, né? E hoje a minha missão é aqui em Santa Catarina. Eu moro em Nova Trento. Não sei se tem alguém aqui dessa região no grupo. Aqui, né, para nós, para a congregação, é um lugar muito especial, porque aqui a Madre Paulina, com sua amiga Virgínia, elas começam a congregação das irmãzinhas. O Centro de Vida, né, Madre Clarice, é uma consequência de toda uma missão, de todo um trabalho que começa com duas jovens, depois uma terceira, que sonhava, desejava, pulsava o coração porque elas queriam servir as pessoas. Tiveram uma capacidade muito grande de amar. E hoje eu tenho o privilégio de morar durante já quase 4 anos, nesse espaço onde a Madre Paulina, com suas primeiras companheiras, elas conseguem, né, fincar
as colunas da congregação. E daqui, a nossa congregação partiu em missão, né, desde Sudeste, Nordeste, região Norte e outros países. Nós estamos, além do Brasil, em mais 10 países. Estamos no continente africano, Moçambique, Chad, Camarões. Estamos no continente europeu, na Itália, onde a Madre Paulina nasceu, né, porque depois ela veio migrante para cá. E aqui na América do Sul, nós estamos na Argentina, no Chile, na Bolívia, no Peru, subindo no mapa, na América Central, Guatemala, Nicarágua, El Salvador. E quarta-feira, dia 17, estamos enviando uma irmã para a missão em Filipinas, continente asiático. Juntamente com são mais 2 irmãs de outras congregações. É um projeto que a gente chama intercongregacional. Tudo isso começou aqui quando a Amabile, o nome de batismo da Madre Paulina, ela intuiu, né? Ela colocou no coração que a nossa missão era tornar Jesus conhecido, amado e adorado. Se possível, no mundo inteiro. Iremos às Índias e ao Alasca, se preciso for. E a gente sabe que de diversas maneiras, né, a gente pode revelar o projeto de Deus, o amor de Deus. E uma dessas formas que a congregação permanece fiel é o cuidado com a saúde. Por isso, a missão do Centro de Vida, ela é tão especial dentro do carisma da congregação, cuidar da vida. Eu tive o privilégio, ao mesmo tempo, um grande desafio também, de compor a equipe do Centro de Vida Madre Clarice, de 2009 até 2015. Então, conheço um pouco, né, toda essa dinâmica do trabalho do Centro de Vida. Muitos de vocês que estão aqui tiveram a oportunidade de ir lá pessoalmente, e aqueles que não foram estão podendo desfrutar um pouco, né? E como dizia a irmã Ilza, a gente se alegra muito de poder compartilhar esse carisma que a Madre Paulina deixou, mas que nasce no coração de Deus. E é pensando nesse cuidado da vida que hoje nós vamos conversar, refletir, meditar, rezar sobre a importância da nossa vida, como que a gente tem cuidado dela. E aí, por isso que nós chamamos de gestão, né? Como que eu administro a minha vida? Esse patrimônio tão precioso, esse dom tão especial que eu recebi, como que eu estou cuidando dele? Com todos os potenciais, também com seus limites, mas é um presente, né? É um dom que eu recebi de Deus. Então, nós vamos começar fazendo a nossa meditação. Acredito que nos outros grupos, nos outros momentos de encontro, você já vem fazendo essa prática. E o convite agora, nós vamos começar, eu vou colocar aqui o mantra, vai falar da luz, eu tenho uma luz aqui ao meu lado, e essa luz que nos habita, a centelha divina, e nesse momento de quietude, de silêncio, de contato com a nossa respiração, de forma bem consciente, apreciando, saboreando esse ato tão sagrado que é o ato de poder respirar de maneira consciente, o sopro da vida, a divina Ruá presente em nós. Quando nós meditamos, quando nós respiramos de forma consciente, nós estamos fazendo uma conexão com a nossa origem primeira. Quando Deus nos criou, segundo a narrativa do livro do Gênesis, Ele modelou o ser humano da argila, e depois de estar modelado,
ele sopra nas narinas. E o relato bíblico diz assim: ele soprou um sopro de vida. E aquele ser se tornou um ser vivente. Cada ato nosso, cada respiração, é a continuidade daquela ação de Deus em nós. A capacidade de respirar de forma consciente é fazer essa conexão com o nosso Criador. Aquele que nos amou por primeiro. E por isso nós estamos aqui. E na prática da meditação, nós privilegiamos o ato, a respiração consciente, trazendo a nossa atenção para esse sopro da vida. Eu vou colocar a música, depois eu vou colocar um sininho, nós vamos ficar 5 minutos em silêncio, sentindo o nosso corpo, trazendo a nossa atenção para o aqui e agora, e já pedindo as bênçãos de Deus sobre nós, sobre o nosso encontro. Luz que ilumina os caminhos do amor, luz que nos revela mensagem do Senhor. Luz és tu, Luz és tu, Senhor. Luz que nos ensina a amar.
Obrigada, Magno, que fez a projeção da música. Com essa música, na verdade, é uma frase, né, do Fernando Pessoa, que foi musicalizada. Nós vamos introduzir a nossa conversa, o nosso tema. Não é nada desconhecido. Algumas ideias, talvez, mais organizadas, sistematizadas, sobre a importância da gestão de nós mesmos. Fernando Pessoa diz, né, só de ouvir, às vezes eu ouço o vento passar, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. A capacidade de reconhecer, né, de dar significado às pequenas coisas da nossa vida. Às vezes a gente fica esperando um grande acontecimento para achar que a vida vale a pena, né? Eu vou projetar aqui algumas telas, e a nossa dinâmica vai ser a seguinte: uma fala, mais ou menos de uns 30 minutos, e depois nós abrimos para quem quiser perguntar, sim, ótimo, mas também quem quiser contribuir com a reflexão, com aquilo que a gente for conversando, também pode ficar bem à vontade e será bem-vinda a sua contribuição. Eu vou fazer a projeção aqui. Eu sei que o Magno está nos bastidores, se não der certo, ele vai orientando, né, Magno? Interessante. Estou aqui, precisando, estou aqui. Deu certinho? Certinho. Meu namorado. Ótimo, né? Só por conta dos ruídos, pedir para o pessoal desligar os microfones, só para que a gente possa aproveitar mais, né? Bom, aqui uma imagem para falar desse cuidado, desse cultivo que é permanente, né? A vida. E nesse tempo que a gente está vivendo, de desafios, de provações, o mundo inteiro, e aí quando a gente fala mundo, o meu mundo, a minha existência, a minha família, a minha comunidade, o meu estado, o meu país também, impactado por essa pandemia, que ainda nos deixa numa situação de incerteza. Mas mesmo diante da incerteza, da insegurança, como cultivar, como preservar a essência, a luz, o sopro, a presença de Deus, a centelha divina, a esperança dentro de nós. Quando nós falamos de essência, estamos falando da leveza, da plenitude, aquela plenitude que Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e todos tenham plenamente. Falando de inteireza, hoje nós somos muitas vezes e convivemos com pessoas fragmentadas, fragilizadas, e esse lugar sagrado da essência é o lugar da inteireza. É um lugar existencial. Nós estamos falando de ritmo da vida, de pausas que são necessárias. Tem um fato que aconteceu com Leonardo Boff. Ele mora no Rio de Janeiro e ele estava auxiliando um grupo de indígenas eu sei que ia ter uma audiência e ele precisava levar o líder daquela aldeia para aquela audiência pública. Ele se comprometeu de ir lá onde ele estava, buscá-lo e levar para o local da audiência pública. E Petrópolis é uma serra, né, onde ele mora, na região lá. Aí, por conta
do horário, relógio, tempo cronológico, ele precisou acelerar, andar mais depressa, e é uma serra, então, e ele foi, porque ele tinha hora para chegar. Numa determinada altura do caminho, aquele líder indígena pediu que ele parasse o carro. Quando fosse possível, pare o carro. E ele já veio na mente, mas como parar se nós já estamos em cima da hora? Mas ele, então, atendeu. No primeiro espaço possível, ele parou o carro. Aquele senhor, o líder indígena, desceu do carro, foi à beira da estrada, de frente para aquelas montanhas, né, aquele vale, ele abriu os braços, respirou, e o Leonardo Boff preocupado com o tempo. Demorou um pouco, o índio, aquele líder indígena, voltou e disse para o Leonardo Boff: é que você veio muito depressa, e a minha alma ficou para trás. E ele olhou nos olhos do Leonardo Boff e perguntou: para vocês, quando a alma fica para trás, o que é que você faz para trazê-la de volta? Tem tudo a ver com a gestão pessoal. Nós estamos, muitas vezes, no ritmo e não nos damos conta de que estamos desintegrados dessa essência, dessa alma, dessa inteireza do ser. Quantas vezes nos bate um cansaço? E não é um cansaço de um trabalho, um cansaço físico. É um cansaço porque nós temos aquela sensação dentro de nós que algo ficou para trás. E cada pessoa tem o seu ritmo, tem o seu tempo, tem a sua necessidade da pausa, uns mais, outros menos. E aí entra a importância da nossa gestão, de me conhecer. Aqui eu trago uma imagem do livro do Êxodo, quando Moisés está pastoreando o rebanho do sogro. Ele está no deserto e ele vê uma sarça, uma árvore, queimando, e chama a atenção porque aquela árvore não se consome, não se deixa consumir pelo fogo. E ele se aproxima e, ao se aproximar, ele escuta uma voz, né? Primeiro ele escuta dizendo: Moisés, não te aproximes, não te chegues para cá. Depois diz: tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E nós podemos hoje, no contexto dessa conversa que nós estamos tendo, dizer que esse chão sagrado chama-se vida, chama-se ser humano. Olhar para o outro, para a outra e compreender que aquela pessoa é um chão sagrado. Se nós tivéssemos esse olhar, essa capacidade de nos relacionarmos desta forma, como seria o nível das nossas relações? Jamais nós conseguiríamos destruir a vida do outro. Às vezes, quantas, até tirar a vida, se tornar indiferente à vida da outra pessoa, ao sofrimento do outro. Nos reconhecer como um chão sagrado e também reconhecer a outra pessoa sendo um chão sagrado, porque essa pessoa, assim como eu, ela é habitada por Deus. E o nosso maior patrimônio, nós estamos falando de gestão, nós estamos falando em administração da vida, do nosso ser, e o nosso maior patrimônio é sermos filhos,
filhas de Deus. O Deus, talvez, para mim, eu falo Deus pela a espiritualidade cristã, né, especificamente católica, mas certamente outras pessoas podem ter outro nome. Mas lembrando que nós não estamos aqui por um mero acaso, mas nós fomos convidadas, escolhidas para estar aqui. Aquele que nos criou, que nos gerou. Por isso, nós estamos no mundo, e aqui passando, nós vamos deixar a nossa marca pessoal. Vamos deixar o nosso registro, o nosso jeito de ser, de existir, de estar no mundo, vai deixar um registro. Provavelmente, né, isso é certo nas pessoas mais próximas, com quem a gente convive, mas sabemos, no campo energético, nós vamos imprimir a nossa marca, o nosso jeito de ser, de viver. E aqui não entra tanto o fazer, né? Mas é aquilo que eu fui. Se a gente for recordar, quantas pessoas nos marcaram com o seu jeito de ser? Muito mais do que com o fazer. Basta olhar para as nossas famílias. Quantas pessoas deixaram o seu registro, a sua marca pessoal? E aí eu posso, né, classificar, né, se assim a gente pode dizer, diversos tipos de marca. Mas, como diz o Papa Francisco, né, a nossa missão é ser no mundo o que de melhor Deus colocou em nós. O que de melhor Deus colocou em nós. Eu vou imprimir essa marca no mundo. Por isso, eu sou. Quando Moisés, naquela cena, ele começa a conversar, né? Deus coloca para ele uma missão, ir libertar o povo dele que estava escravo no Egito. E aí Moisés diz, tá, mas quando eu chegar lá e me perguntarem quem te enviou, o que é que eu vou dizer? Deus diz, diga que o eu sou me enviou. Foi o eu sou que te enviou. Eu sou. Eu sou é a essência de Deus, né? Deus se revela assim. Eu sou. Então, eu sou Mônica, que traga essa centelha divina. Eu sou chamada a ser o melhor de mim mesma. Quem conhece o centro de vida, o espaço físico, vai talvez se recordar, na entrada tem uma pedra escrita pela irmã Helena Lemos, que tem essa pergunta. Quem sou eu quando estou no melhor de mim? Quem sou eu quando estou no melhor de mim mesmo? Podemos agora fechar um pouco os nossos olhos? Entrar em contato com a nossa respiração. Nós vamos ficar alguns instantes em silêncio e, nesse tempo, eu vou pedir para vocês, como se estivessem numa sala de cinema, aquela tela enorme à sua frente, e, a partir de agora, vai passar ali naquela tela. Você vai se ver. Você no seu melhor. Você estando no seu melhor. Eu estando no melhor de mim mesmo. Como se fosse um clipe. Vou deixar alguns instantes, de olhos fechados, vamos assistir, trazer ao nosso coração essas imagens e o sentimento das nossas experiências quando nós estamos no melhor de nós mesmos.
quando fazemos esse exercício, nós nos conectamos com uma energia muito boa dentro de nós, né? E aqui, essa imagem, para traduzir um pouco sobre esse estar melhor, no melhor de nós mesmos. Aqui nós temos o mesmo corpo físico em duas situações. Nós estamos com um corpo, temos à direita um corpo em harmonia e o outro no meu momento de estresse, de preocupação, de cansaço, de irritação, de como está na imagem, né? Aqueles dias mesmo da gente se sentir num emaranhado. E a outra imagem, aqui, certamente, nós nos encontramos quando respondemos à pergunta anterior, né? Quando eu estou no meu eixo, provavelmente, quando eu estou no meu melhor, eu sou uma pessoa muito mais alegre. Eu tenho minha capacidade de ter muito mais empatia com as pessoas. Eu sou muito mais tolerante. Eu sou muito mais paciente. Eu abro mão da capacidade de julgar, que é tão cruel, né? Tão dura, a gente julgar a nós mesmos, julgar as outras pessoas. Tantas outras características que a gente poderia dizer, né? Observe essa imagem, né, para a gente ir levando durante a nossa conversa para falar da gestão de si. Claro que nós não temos a ilusão de sempre, nós vamos evoluir, crescer de tal maneira que eu vou viver sempre em harmonia. Isso é pura ilusão, né? Porém, eu não posso me dispor a viver sempre no estado de desarmonia, de estresse, né? Onde a minha energia ela é sugada. Porque se isso acontecer, eu vou entrar no processo de adoecimento, tanto adoecimento físico, como psíquico, mental, né? O adoecimento emocional. O que é a gestão de si? É descobrir maneiras de fazer a integração daquilo que eu tenho de melhor, né? Opa, hoje eu reconheço que eu não estou legal. E o que é que eu posso fazer para buscar a minha harmonia, né? Quando nós estamos bem, isso a gente sabe, às vezes, de repente, nós nem temos consciência, a gente já passa para um estado de maior complexidade. Então, a gestão é isso. Saber como eu estou e o que é que eu posso fazer para melhorar, né? Para estar inteira. E a gestão de si é esse cuidar do ser. Cuidar, antes de tudo, da saúde, em todos os aspectos. Daquilo que não é doente em nós. Cuidar do ser, da essência, do sopro que nos habita. Essa é uma frase do Roberto Crema, ele que é reitor da Unipaz de São Paulo, né? Ele é psicólogo, e ele fala sobre isso. Cuidar daquilo que em nós está bem, que ainda não está doente. Claro, vem o adoecimento, vamos cuidar daquilo que está doente, mas sem esquecer de cultivar o que em nós está saudável.
É mais fácil manter a saúde do que recuperá-la, né? Por isso, um olhar holístico. A proposta do Centro de Vida Madre Clarice é um retiro holístico terapêutico. Agora mesmo, durante essa semana, começou, né, na terça-feira, um retiro holístico. Muitos aqui já fizeram, que é essa proposta desse olhar amplo sobre nós mesmos. Aqui uma imagem, só para a gente recordar, que quando nós falamos desse olhar holístico, nós estamos falando de um olhar integral, considerando que nós temos um corpo físico, que nós temos o nosso corpo mental, emocional, temos o corpo da bem-aventurança, que é a dimensão da espiritualidade em nós, o corpo energético, essa imagem fala muito, né? O que é essa energia? O corpo da intuição, essa intuição é um saber pessoal, é uma inteligência que não está no campo da razão, mas é algo que está em nós. Quando o nosso corpo, a gente se corta, nós não vamos lá dizer assim, fecha, fecha, fecha. Há uma sabedoria em nós que o corpo ele vai cuidar de fechar aquela ferida. Da mesma maneira, no emocional também. Às vezes a gente está com algo que está nos pegando, né? Sei lá, um ressentimento, uma mágoa. E existe toda uma inteligência em nós, um movimento para cura. Quando o nosso corpo, né, dizem, e eu acredito, quando o nosso corpo físico adoece, toda essa intuição, essa inteligência, ela já trabalhou bastante para nos curar. Mas cansou, não deu conta. Então, as nossas dimensões, e todas essas dimensões, ela é perpassada pela essência, né? Pela nossa conexão com o motivo que a gente está aqui. A nossa essência, o nosso ser. E essa visão holística, essas dimensões, ela é um sistema, não existe hierarquia. Eu vou cuidar do meu corpo físico, que é o mais importante. Na proposta do Centro de Vida Madre Clarice, nós experimentamos muito bem isso, né? Tantas terapias, cuidando, né, onde tem essa abordagem do físico, ou do mental, ou da bem-aventurança, da espiritualidade, porém, quando eu cuido de uma dessas dimensões, eu estou cuidando de todo o meu ser. Por isso, não existe hierarquia. Um é mais importante. É uma comunhão, é um sistema. Está interligado. E a comunhão, né, é fruto do cultivo e do cuidado de todas essas dimensões que nos constituem. Papa Francisco, na carta que ele escreve na sua encíclica sobre a santidade, ele diz assim: tu precisas conceber a totalidade da tua vida como uma missão. Em outras palavras, no meu ponto de vista, né, no meu modo de interpretar, a primeira missão que nós temos, essa missão sagrada, é essa consciência de que nós precisamos nos cuidar. Quando nós nos cuidamos, naturalmente, nós queremos cuidar do outro também, né? Então, tu precisas conceber a totalidade da tua vida como uma missão.
E recordando o que ele fala, que eu já citei, né? Trazer à luz, tornar conhecido o que de melhor Deus colocou em você. Por isso o Evangelho fala da mensagem dos talentos. A um deu 2, a outro deu 1, a outro deu 5, não importa quanto eu recebi. O que importa é o quanto eu trago à luz, torno conhecido esse dom que Deus me deu. Vamos para a segunda parte, agora só vou olhar aqui a hora. Tá, falta 10 minutos para as 8. Vamos dar mais uma caminhadinha, pode ser? Alguma parada? Pode seguir. Pode, né? Pode continuar. Então, vamos lá. Tá, beleza. Agora, nós vamos conversar sobre as ferramentas para a gestão de si. Por que que eu usei esse nome? Minha formação é administração, né? Empresarial, e aí também toda a formação que a gente recebe para a vida religiosa, algumas abordagens terapêuticas, e aí eu coloco e chamo de ferramentas, quer dizer, são maneiras, né, para a gente cuidar e fazer a gestão de nós mesmos. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas dessas ferramentas. Depois, vocês podem até chegar à conclusão e vão dizer, a Mônica falou disso, mas determinada coisa também pode ser uma ferramenta para a gestão, nossa gestão, né? Ela não é fechada, é só alguns tópicos que eu vou sugerir para nós nesse processo da nossa gestão. Primeira ferramenta, a espiritualidade, né? O cultivo da espiritualidade. Aqui eu estou falando algo que precede a minha escolha religiosa. Nós somos, diz um autor, seres espirituais fazendo experiências humanas. Não somos seres humanos fazendo experiências espirituais, né? Se a nossa origem é o divino, o Criador, nós estamos fazendo essa experiência, né? Mas porque a nossa essência maior não é ser humano, físico, né? A pessoa, mas é a dimensão da espiritualidade. Como cultivar a espiritualidade? Duas coisas, existem várias formas, mas aqui eu trago duas, que uma está muito ligada à outra. A prática da meditação. Seja ela aquela que você conhece, que você já pratica, né? Eu sou adepta, né, à prática da meditação cristã, né? Há um tempo eu sou praticante e também divulgo aqui na nossa casa, que é um centro de espiritualidade, nós temos um grupo semanal que vem aqui o pessoal da comunidade para a gente meditar junto. Compartilhar esse saber entre nós, experimentar, fazer essa prática. Hoje existem muitos grupos de meditação, inclusive no formato online. O Padre Domingos, né, o Instituto Shalom, toda terça-feira, às 18 horas, eles têm um grupo de meditação. E a outro elemento que é muito importante é o exercício do silêncio, a prática do silêncio. Nós estamos vivendo num mundo com muitos estímulos, né? Seja visuais, auditivos, e nós temos o mundo em nossas mãos, né, através dos nossos aparelhos de celulares e outros, que faz um barulhão, mesmo que seja silencioso. Quando a gente entra nas redes sociais, né, vamos no Face, vamos no WhatsApp, depois no Instagram, vamos navegar na internet, meu Deus, quanto barulho, quanta coisa que chega para mim. O quanto que eu sou capaz de fazer esse exercício do silêncio.
permitir escutar, né? A monja Coen, que diz assim, escutar o silêncio. Então, primeira ferramenta, espiritualidade. Segunda, respiração consciente. A respiração pode lhe trazer intenso bem-estar e qualidade para a sua vida. E tantos outros benefícios que nós sabemos que a respiração consciente nos proporciona. Respirar, todos nós respiramos, por uma questão de sobrevivência, do instinto, né, de sobrevivência, mas a escolha da respiração consciente, ela está no outro nível. E o quanto de benefícios essa prática vai trazer para nós. Em todas aquelas dimensões que nós já compartilhamos. Então, essa é a segunda ferramenta. A terceira, atividade física. Se vai no médico, e se você tiver pré-diabético, o que é que ele vai mandar fazer? Além de cuidar da alimentação, claro, atividade física. Se tiver com as taxas lá, o colesterol para lá, para cá, o que é que ele vai dizer? Atividade física. Ah, a pessoa está com muita ansiedade, vai no psiquiatra. Claro, vai passar o remédio, né? Mas a maioria vai dizer atividade física. Depressão, atividade física. Problema de coração, atividade física. E essa, me parece, né, que é algo assim tão comum de escutar, mas também não é tão fácil da gente praticar, né, colocar isso no dia a dia. Outra ferramenta, alimentação. E eu coloquei nutrição, né, porque aqui nós não estamos falando só de comida, só de ingerir alimentos. Mas existem tantas maneiras que me nutre, seja saudável ou não, né? Desde a conversa, o tipo de conversa que eu tenho, os assuntos, o que é que eu costumo conversar, sobre o quê? Leituras, música, filmes, séries, notícias. Difícil hoje, né? Você lê um jornal, assistir um jornal e conseguir ter uma boa nutrição. E, claro, a alimentação, né? A escolha, aquilo que eu preparo, como que eu preparo, né? Quem é possível, o que é que eu cultivo. Tem uma palestra de uma nutricionista que ela diz que o tema da palestra é: vamos comer comida? Aí ela faz toda uma explicação que ela diz assim, hoje a tendência, né, e principalmente quem mora nos grandes centros, é comer coisas. Aquilo que foi processado, que foi industrializado, coisas. Comer coisas e não comida. Então, outra ferramenta é a alimentação. Mais uma, contato com a natureza. Quem está em lugares, né, alguns favorecem mais um contato com a mãe natureza, árvores, mas mesmo quem está nas grandes cidades, nos grandes centros, né, como é que eu posso aproveitar? Eu lembro quando eu morei em São Paulo, eu morei em São Paulo, capital, no mês de agosto, setembro, ali, quanto que os sabiás, né, mesmo naquele grande centro lá, ele vinha falar dessa coisa tão sagrada da vida, através do seu canto. E tantas outras maneiras, né? O nascer do sol, o pôr do sol, mas nas pequenas coisas. Só de ouvir o vento soprar, vale a pena ter nascido. Contato diversos, né? De diversas maneiras. Mais uma, a nossa necessidade de convivência, da amizade, do grupo,
E aqui entra a dimensão também da prática da solidariedade, de ajudar, de estender a mão, de querer que o outro melhore, né, a sua vida, não ir lá, né, da lição de moral. O Papa Francisco diz assim: quando você estender a mão para dar esmola a alguém, olhe no olho dessa pessoa, deixe que a sua mão toque a mão dela. E o mais importante do que aquilo que você está dando para ela, é o amor que você sente por ela. São Francisco, que eu seja um instrumento, né, da vossa paz, e São Paulo diz: há mais alegria em dar do que em receber. Isso também nos ajuda, né? E, indo para os finalmente, um outro aspecto que é fundamental na nossa gestão é o autoconhecimento. Entre aspas, como que eu funciono, como que a Mônica, como que ela lida com as contradições, com os nãos que a vida dá, com as oportunidades que eu tenho para crescer. O autoconhecimento. Quem sou eu? Quem sou eu? Isso é fundamental. E outra coisa, a administração do tempo. Cronológico aqui, tá? Como que eu organizo o tempo? Interessante que na pandemia, ali no início, né, 2020, parou tudo. Muita gente não sabia o que fazer com esse tempo. Vivia tão ocupado, que quando não teve o que fazer, né, o que fazer, não sabia como sobreviver. Um desafio, né? E também o outro lado. Eu arrumo tanta coisa, e a minha alma onde que vai ficar? Né? Talvez eu não consiga, na correria da vida, estar no meu eixo. A minha alma em casa, né, como diz o índio, lá, perguntou para o Leonardo Boff: e você o que é que faz quando a sua alma fica para trás? Vocês já fizeram a experiência de sentir saudade de você mesmo? Sabe, aquela coisa assim, interna, que a gente diz assim: puxa, está faltando alguma coisa. Pode ser que a minha alma tenha ficado para trás. Que falta um pedaço da Mônica, né? No caminho eu me fragmentei. Aquela parábola da moeda perdida, da pérola lá do Evangelho que Jesus conta, fala disso. Eu vou perdendo coisa, eu vou deixando para trás, e uma hora eu preciso parar, preciso varrer, e as 7 portas é uma grande ajuda para isso, né? O que é que eu deixei para trás? E esse tempo das 7 portas é o tempo que vocês estão tirando para varrer, para acender a lâmpada e dizer: eu preciso encontrar aquilo que eu perdi. Mais 3 telas, aí a gente conclui. Ora, se numa empresa, numa grande corporação, grande ou pequena, a gente precisa de liderança. Em casa, na família, nós precisamos de liderança, alguém que vai nos conduzir, né? Quando nós falamos de gestão de nós mesmos, nós estamos falando também da necessidade de desenvolver essa habilidade da autoliderança. Por quê? Porque é preciso liderar a nós mesmos antes de liderar outras pessoas. E todos nós somos líderes, né? Seja na sua família, no seu trabalho, no seu grupo, na sua comunidade. É preciso voltar para dentro, escutar os seus pensamentos e intuições. A autoliderança, nós estamos falando, como que eu
administro, como que eu cuido, como que eu lidero os meus pensamentos, os meus sentimentos. Autoliderança é a capacidade de ser mestre da sua própria existência. É a capacidade de empreender uma transformação interior. Jesus fala do grão de mostarda, pequenino, lançado na terra, brota, e aí aquela árvore. É a capacidade de transformação. E aqui, uma imagem falando das nossas realidades, né? A razão, a cabeça, a mente, o coração, os sentimentos, as emoções, e eu ali no meio, né? Para fazer esse equilíbrio. E como eu já falei, fiz referência à mulher, sempre é tempo de procurar a nossa moeda perdida. Por isso, mais uma citação bíblica, que está em Mateus, dita por Jesus aos discípulos: brilhe a vossa luz. Brilhe o que de melhor nós temos. A nossa missão, o estar no mundo, nesse tempo de pandemia, estamos nós peregrinando aqui. É porque nós temos uma missão. E para isso, para viver bem, para realizar bem a nossa missão, precisamos nos cuidar. Para que a nossa vida, a nossa existência, né, seja essa luz também no mundo. E nesse tempo que a gente vive, uma luz de harmonia, de amor, de bondade, de empatia. No mundo onde o ser humano é descartável, né? Vale mais pelo que ele faz. E como é que nós vamos ser essa presença diferente no mundo? Gandhi, né, que diz: seja a transformação que você quer ver no mundo. Irmã Ilza, eu acho que deu, né? Depois, dependendo do tempo, eu volto com mais alguma coisa. Ótimo, Mônica. Muito bem. Obrigada já pelo tempo aí, já, né? Toda essa colocação, bem feliz na sua colocação. E a gente vai agora, né, diante das nossas dúvidas, das nossas, né, contribuições, o que a gente tem para contribuir também, aí como que a gente administra a nossa vida, né, como que a gente administra o nosso eu pessoal, ou mesmo, né, como, né, sobre a questão da meditação, qual é o nosso costume, ou se tiver alguma dúvida, né, alguma pergunta para a irmã Mônica, aí nós vamos abrir agora 5 pessoas que queiram fazer a sua pergunta, a sua contribuição, e aí a gente volta para a irmã Mônica, para ela dar um fecho e responder alguma coisa. Então, as pessoas que desejarem falar, podem estar, né, se manifestando, né? Que pode ser também, né, irmã Ilza, além de perguntas, se tiver, pode ser alguma contribuição também, né, a partir da sua experiência. Isso, eu coloquei, né? Se a pessoa tiver algum, né, querer dizer como é que administra a vida, como é que, né, que faz essa, né? Pode estar contribuindo também. Irmã Mônica. Oi. Posso falar? Verônica. Sim, Verônica. Eu estou com a câmera desligada, desculpem. Meu nome é Verônica e eu primeiro parabenizar, né, e demonstrar minha gratidão pelos ensinamentos aí, pela egrégora maravilhosa desse grupo. Tem contribuído muito com a minha expansão da consciência. Gratidão. Mônica, amei na sua fala e eu queria ver com você se tem a possibilidade de você disponibilizar algumas telas, alguns posts que você colocou aí, se for possível. Eu sou professora de Ciências da Religião e Ensino Fundamental para adolescentes e vem de encontro com o meu trabalho e iria contribuir muito. Se for possível, né, você né, compartilhar comigo,
eu ficaria muito grata, tá? É isso. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada, Verônica. Próxima pessoa que desejar, pode manifestar, Eliane. Eliane, pode fazer sua pergunta, pode falar, ou pode contribuir. Então, hoje eu acordei de manhã e estou com bastante problema. E eu peguei meu caderno, escrevi. E, de fato, eu coloquei que eu estava procurando a minha alma. E estou à procura da minha alma. E eu amei a aula. Gratidão a vocês. Muito obrigada, Eliane. A Adriana também está ali agradecendo, a Terezinha também está agradecendo, né? Dizendo que foi muito bom. Quem mais deseja contribuir? Quem mais deseja fazer alguma pergunta? Pacifal, você está chegando aí? Sim. Seja bem-vindo, pode se manifestar. E hoje não tem câmera, não? Hoje parece que tem, né? Graças Hoje você mostra a sua imagem, né? Muito bom. Eu Aí passo quem não conheceu o Padre Parsifal agora conhece, né? O que fez a live passada. Então, eu entrei agora há pouco para duas coisas. Primeiro, agradecer à irmã Mônica por a capacidade de administrar, né, nossas lives, porque eu falaria hoje, né? E a senhora falaria terça-feira passada. Eu quero te agradecer pela oportunidade que me deu para eu antecipar, né, devido a alguns compromissos que eu tinha para hoje. Muito obrigado. E também fiquei muito, o pouco que eu participei aqui hoje, para mim foi muito proveitoso para o meu crescimento pessoal, sobretudo no que diz respeito à administração de si mesmo, né? Então, para mim, valeu. Muito obrigado. Obrigada, Padre Parsifal. Seja sempre bem-vindo aqui. Tem mais alguém que quer contribuir? Maria dos Anjos. Sim. Eu gostei muito daquela hora que a Mônica falou sobre quem sou eu quando estou no melhor de mim. E naquela parte que ela pediu para a gente fechar os olhos e se ver numa tela, né? Imaginar a gente naquela tela, né? No nosso melhor. E eu consegui me ver, assim, bem suja, depois do trabalho, cansada do trabalho, mas, ao mesmo tempo, aí depois daquele tempo, eu ajudando pessoas e fazendo coisas para ajudar alguém, e com um sorriso no rosto, mesmo estando suja, cansada, de um dia trabalhoso, eu senti que aquele era o meu melhor. Ali é o meu melhor. Não é financeiramente, não é fisicamente, beleza física, de estar assim, bem assim, em outras condições da minha vida, mas naquela condição de retribuir, de dar o meu melhor, de poder retribuir para alguém, né, um pouco do meu tempo, mesmo eu não tendo tempo, né, mesmo naquele momento ali, não parecia que eu tinha tempo. Mas eu me senti bem, e mesmo assim, eu fazendo tudo aquilo, eu me vi com um sorriso no rosto. Então, eu gostei muito, porque ali sim a gente consegue ver quem que a gente realmente é. E o que a gente está fazendo aqui? Qual é a minha parcela? Né? Como a Mônica falou, e a gente sempre ouve as passagens de Jesus, que ele, se fosse olhar, ele estava sempre cansado, porque ele não tinha tempo, porque onde ele estava sempre cheio de multidões, mas ele nunca deixou de olhar para o próximo, de olhar para aquele mais humilde, que realmente precisava dele naquele momento. E eu vejo no centro de vida esse sentido, né? De estar sempre aberto, de estar sempre disposto a receber as pessoas que estão ali com problemas mental, com problema físico, com problemas espiritual, que cuida da gente num todo com carinho, com cuidado né, com muito afeto. Então, eu acho que esse é o nosso melhor, é o que me mexeu comigo hoje
no dia de hoje, nessa palestra. Obrigada, Mônica. Obrigada, Maria dos Anjos, gratidão. Mônica, como estamos só em, né, em agradecimento, em contribuições, nós vamos continuar com mais pessoas. Aí depois a gente passa a palavra para você. Aí temos a Cida Araújo, que está levantando a mão também, querendo falar. Né? Aí a gente tem uma perguntinha ali da Adriana, depois a gente responde. Cida. Cida Araújo, você quer falar? Quero, mas quero sim. Está me ouvindo? Sim, sim, pode dizer. Quando eu vi aquela tela, hoje hoje à tarde eu tive uma coisa muito gostosa que eu vivi, e eu vi que o que eu passei hoje à tarde foi o melhor de mim. Eu passei perto de uma casa, tem uma senhora, a Dona Maria, que tem mais de 80 anos, e nesse tempo todo da pandemia eu ia sempre à casa dela, e tem 2 anos que eu não vou lá. Aí eu falei, gente, eu vou na Dona Maria. Aí bati a campainha, ela me atendeu. Ela é muito bonitinha, sabe? É uma senhorinha muito bonitinha, muito vaidosa. E ela estava tão feinha, tão triste, que eu fiquei assim mal. Aí eu fui conversando com ela, e aí eu vendo os brincos, esses negócios, ainda vendi um brinco para ela, ainda ganhei um dinheiro e peguei o brinco. Falei, não, Sara, tem que pôr um brinco nessa orelha. Aí pus o brinco na orelha dela. Aí depois, a casa dela é sempre muito caprichadinha, a casa dela estava assim, meio sujinha, tinha vasilha da pia. Eu lavei as vasilhas, varri a casa, e depois ela estava com o cabelo grande, eu falei, corta esse cabelo, que ela sempre usava assim no corte, né? Mas aí eu fiz uma pituquinha no cabelo dela, fiz uma trancinha, pus uma coisinha, e ela foi ficando, e ela reclamando que ela, mais de 80 anos, bem doente, mora sozinha, que hoje tem muita mulher, principalmente, morando sozinha, onde os filhos saem para uma festa e ela fica sozinha lá, eles não levam mais os idosos para as mães, para as reuniões, para a vida social. Aí ela se abriu comigo, e ela gostava ela gosta de ir no forró, aí ela não está indo mais, mas aí eu sei que eu fiquei mais de 2 horas na casa dela, e a gente foi conversando, conversando, e depois vamos mexer no WhatsApp. E eu sei, resumindo, que quando eu saí de lá, ela estava com outra feição. Ela estava muito feliz, sabe? E eu saí de lá também assim, tão bem, tão feliz. Então, nessa tela aí, o que eu vi foi eu, mais a Dona Maria. Que beleza, Cida. Isso é muito bom, né? A gente se sentir bem e fazer os outros também bem, feliz, né? Isso é se tornar, né, administrar a vida, administrar o seu eu, né? Marli também está pedindo para falar. Pode dizer, Marli. Boa noite a todos. Boa noite. Irmã Mônica, muitíssimo obrigada. Acho que foi o dia assim muito importante para mim, porque eu estava meio fragilizada ontem, e eu acho que sentei na frente do computador e disse, não, vai me fazer bem nessa live. Então, tudo foi excelente, mas a tela do cinema foi demais. Foi voltar um pouquinho para a gente, porque nós não temos tempo para nós. Às vezes você está olhando para os outros, será que estou fazendo bem, será que eu estou agradando? Mas esse cinema, sabe, ele é emocionante, porque é a hora que a gente vê o bem que às vezes a gente faz para as pessoas e nem se percebe, né? A gente fica sempre esperando o outro, às vezes, falar alguma coisa para a gente se tocar, mas não, hoje deu para a gente ver. Então, eu fui analisar o que eu fiz de bom, né? Então, eu sou uma pessoa muito ouvinte também, além de falante. E geralmente, eu estou sentada escutando alguém desabafar. Às vezes, eu vou na casa de uma família que eu sou intermediária para ajudar.
Então, é bonito ver uma criança sorrindo, te agradecendo alguma coisa que você nem espera, né? Então, eu acho que tudo foi excelente, mas o cinema dá para a gente voltar para dentro da gente mesmo, né? Então, Mônica, irmã Ilza também, muitíssimo obrigada. E ao padre Pacifal, né, que hoje eu consegui conhecê-lo, tá bom? Obrigada e uma boa noite a todos. Obrigada, Marli. Obrigada a você, uma boa noite também para você. Obrigada. Tem mais alguém que deseja contribuir aí, fazer a sua colocação? A Verônica. Verônica. De novo. Boa noite a todos e a todas. Depois a novamente. Maria Assanoni. Pronto, Verônica, pode falar. Mônica, eu queria que você me desse umas dicas, né? Jogasse uma luz aí, para contribuir para o meu trabalho com adolescentes, né? De 11 aos 15 anos, né, nessa questão do quem sou eu nesse contexto de pandemia, de adolescência, né, que está tendo acesso a muitas informações, adolescentes carentes. Então, né, eu sempre trabalho essa questão do resgate do eu, né, da sua essência. E aí eu queria uma contribuição, né, sua nesse sentido aí. Como eu poderia estar trabalhando, né? Para eu estar inovando um pouco o meu trabalho em relação aos adolescentes, né, no resgate da sua identidade, né, da sua essência, que é muito importante, né, sobretudo agora. Né? Aí eu conto aí com a sua compreensão e ajuda. Gratidão. Ok, Verônica, muito bom, obrigada. A gente vai ouvir a Maria e aí depois a gente passa para a Mônica responder essas perguntinhas, ok? Bom, ontem eu vivi essa frase que a irmã Mônica colocou, que é mais alegria em dar do que receber. Então, visitando ontem uma família carente, levando umas coisas, eu e as minhas vizinhas, em uma casa de 5 crianças, e a gente sentiu isso aí, sabe? Eu senti essa frase aí, é mais alegria em dar do que receber, que foi tão bom mesmo, que a criança mais nova queria entrar no carro, sabe? Aí eu coloquei ela assim no carro, no volante, e ela deu birra na hora de sair. Então, aí eu pensei em outro momento ir lá fazer um passeio de carro com as crianças. Eu senti muito bem em ter ido lá, sabe? Presenciei essa frase aí. Foi muito bom mesmo, esse contato, sabe? Peguei as crianças, sabe? E foi muito bom. Eu agradeço. Um abraço. Obrigada, Maria. Nós que agradecemos a sua contribuição. E aí a gente passa para a irmã Mônica, está respondendo a Verônica, e também aqui a Adriana está te perguntando se você é parente de Dom Fragoso, Mônica. Aí você responde para ela e responde também a Adriana. Obrigada a todos pela participação, a reflexão, a experiência de vida, né? Eu vou tecer alguns comentários rapidamente, depois eu até... Padre Pacifal, prazer em encontrá-lo. E se você tiver alguma contribuição também para a Verônica, que tem um público de adolescente, tá? Você que tem muitas experiências aí também de serviço. Eu vou fazer alguns comentários e depois, se o Padre Pacifal também quiser contribuir, aí fica à vontade. Primeiro, a Adriana, se eu sou parente do Dom Fragoso. Sou. Meu pai é primo de 2º grau dele. Eu sou filha de paraibano. Meu pai nasceu em Pombal, na Paraíba, terra do Dom Fragoso, né? Lá em João Pessoa, que outra cidade que eles falavam, né? Inclusive, quem via a foto do meu pai,
que conhecia o Dom Fragoso, chegou a confundir, achando que meu pai fosse o Dom Fragoso. Tem um documentário do Dom Fragoso, que a Universidade Federal da Paraíba fez, não sei se vocês conhecem, e é impressionante o jeito dele falar, as mãos, muito parecido com meu pai e meu tio, né? Então, eu tenho esse privilégio de ter o sangue dele, né? Porque Dom Fragoso, na diocese de Crateús, né? No Ceará, foi um grande profeta, um grande homem, né? Está entre essa turma aí de Dom Helder, esse pessoal por aí, né? Então, o nome, para mim, né, fazer parte da família, ter sangue Fragoso, né? Tendo o Dom Fragoso como referência, é muito bom. Então, vamos lá. Primeira coisa, assim, né, que foi destacada, a questão do cinema, da gente se ver no nosso melhor. É tão interessante, porque quando a gente faz esse exercício, na verdade, nós estamos fazendo esse contato conosco mesmo, né? Sempre dá uma alegria, sabe? Traz uma coisa. E quando nós estamos no nosso melhor, pode olhar que quem mais se beneficia é o outro, né? Quem mais ganha é o outro, porque desde o relacionamento, a minha capacidade de amar, de entender o outro, né? Maria dos Anjos falava, né? Maria dos Anjos, que bom encontrá-la aqui, viu? Não está no físico, não está na aparência, não está em ter as coisas, né? É algo que não está no material, não está na estética, não está no visual, está na essência, está no mistério, está no coração de Deus, aquilo que nós somos, o nosso melhor, né? Teve uma pergunta também ali, como exercitar o silêncio, e aí eu vou, junto com a segunda Verônica, porque depois tem a primeira Verônica que falou do material, né? É a mesma, Verônica? É a mesma? Ah, então pronto. Como praticar o silêncio? Na nossa cultura, a gente diz assim, vamos fazer silêncio. Olha que poderosos nós somos, né? Na verdade, a gente não faz silêncio. A gente se permite entrar no silêncio. O silêncio já existe. O silêncio é um dom de Deus. Ele está. O que cabe a nós é exercitar para experimentar o silêncio, para estar no silêncio, para deixar-se ser acolhido pelo silêncio que já existe. Né? Essa questão de fazer, nós não fazemos, né? Nós não temos esse poder. O silêncio é um dom. Aí, como entrar, que caminho usar para se permitir a chegar nesse silêncio? A prática da meditação, da respiração consciente. Se eu apenas respiro, minha atenção, porque aí quando a gente fala em silêncio, nós estamos falando muito da mente também. Eu posso estar num ambiente plenamente silencioso externamente, mas internamente. A mente, né, os pensamentos, os sentimentos, tá aquele grande barulho. Como eu posso também estar num ambiente com muitos ruídos e conseguir, mesmo diante daqueles ruídos, fazer a experiência do silêncio dentro de mim. Então, é um exercício contínuo. Meditação, respiração consciente é um caminho para permitir que o silêncio, entrar nesse silêncio que já existe. Eu sempre fico pensando, e aí está o Padre Pacifal, as nossas liturgias. Desde o primeiro momento até o último, só barulho, música fala, e ainda, às vezes, músicas altas, né? E que momento nós permitimos saborear? Aí sim é um exercício mesmo.
porque nós vivemos no mundo do barulho interno. E sobre o material, Verônica, faz favor, pede para o Magno, para ele te passar o meu contato, tá? Que aí a gente vê quais que você quer e a maneira como que a gente pode compartilhar. Né? E sobre a procura da alma, né, de estar em casa, tem um autor que diz assim, hoje eu vou me visitar, tomara que eu esteja em casa. É o lugar que a gente menos fica. É o lugar que a gente menos fica, quer dizer, a consciência plena, né? O estar no aqui e agora. E aí, se a gente não está em casa, né? Se a alma não está em casa, a vida fica muito mais pesada, muito mais cansativa, né? Muito mais estressante também. Padre Parsifal, você quer dizer alguma coisa para a Verônica, que tem um trabalho lá com essa meninada que está assim, ó, a todo vapor, energia pura, né, Verônica? Verônica, no meu consultório aqui de psicologia, por incrível que pareça, a cada 10 clientes, pelo menos 7 são adolescentes jovens. E o adolescente, principalmente, mais novo, chega emburrado, como que forçado pelo pai ou pela assistente social do colégio, ou pelo CRAS, etc. E, a priori, parece que a criança, o adolescente, não vai voltar. Eu faço um acordo com eles e eles voltam para a terapia. E uma coisa que mais me ajuda, primeiro, não tem a receita, né? A receita exata. Eu uso muito a intuição que a irmã fala também. Mas uma das coisas que me ajuda muito é eu entrar no universo daquele adolescente ou daquele jovem. Eu não dou nenhuma resposta para eles, eu só ajudo a questionar e perguntar. Qual foi o problema, o que você achou, você se viu, o último filme que você viu, o celular com quem você conversou, a sua mãe sabe, o seu pai sabe, você conta, não conta, por quê, o que te aborrece. Então, quanto mais a gente interage no sentido de provocar na criança, no adolescente ou no jovem, aquilo que ele está vivendo, mais fácil a gente consegue ajudá-lo a se auto-encontrar. Porque se a criança chega para mim, um adolescente aí de 16 anos, 15, 16 anos, um adolescente que está saindo com um homem ou com uma mulher de 30, 35 anos para ganhar dinheiro, ou para droga ou para sexualidade. A pergunta fundamental que a gente faz para essa pessoa quando ela volta refletindo aquela questão que a gente colocou. Agora, se eu colocar ali a moral, o estatuto da criança e do adolescente, que ele já está com horror de tudo isso, e uma série de coisas, esse adolescente não volta e não quer diálogo. E normalmente os que vêm já passaram em algumas outras terapias, mas não foi além de 2 sessões. Então, em outras palavras, entrar no mundo dele, achar, entre aspas, que aquilo que ele faz é normal, é importante. Chega com uma tatuagem, o pai e a mãe não quis, brigou em casa por causa disso. Quando chega, a primeira coisa, que tatuagem bonita, quem fez? Como é que você negociou essa tatuagem? Foi fácil? Para depois, no final, perceber que realmente não deveria ter feito aquilo. Mas ele mesmo conclui, e não nem o psicólogo, nem o pai, nem a mãe. Mas que é um grande desafio, porque adolescente e jovem é muito dinâmico o tempo todo, em qualquer lugar, né? Muda muito. E, se puder, né, ir introduzindo, assim, aos poucos, momentos de respiração consciente, tá? Sem dizer que é meditação, que às vezes pode dizer, meditação, né? Vamos
Tem várias meditações guiadas, né, que podem ajudar, e realmente aí conquistando, entrando no mundo deles. Mas boa missão, viu? Você tem um público especial para cuidar, né? Muito bem, né, irmã? Então, Ilza, acho que nós chegamos no nosso tempo, né? Como fomos pontuais no início, seremos agora para terminar com 5 minutos de atraso. Realmente, nós, né, já com 1h30 de encontro, né, muita gente já saindo, porque já, né, já tem o compromisso, já estão cansadas, né, porque 1h30 sentados, né. Então, a gente, né, só abre assim, tem alguém que ainda teria, assim, uma grande necessidade de colocar alguma coisa, de perguntar alguma coisa? Se tiver, aí tem aqui, só para registrar, Mônica, Maria Santana diz que você é uma pessoa que transmite muita paz, muita serenidade, e agradece. A Fabielle também está agradecendo, né? Então, todas as pessoas estão felizes com a colocação de hoje, né? Gostando, manifestaram que gostaram muito, então a gente agradece, né? Então, já finalizando, né, obrigada, né, a todos vocês que participaram, né, todos e todas que fizeram presente, que contribuíram, que partilharam. Obrigada, irmã Mônica, pela contribuição, por estar, né, nessa disposição de nos ajudar a fazer esses nossos encontros. Obrigada, Padre Parsifal, pelo encontro passado e por hoje estar contribuindo também. E cada um e cada uma que esteve conosco, muito obrigada, que Deus abençoe, né, que proteja a vida de vocês, a família, e que a gente seja cada vez mais donos de nós, para administrar a nossa vida, para que a nossa vida seja também esse presente de Deus para o outro e para a outra, né? Então, para todos nós e para a irmã Mônica, nossa palminha de agradecimento. Que Deus abençoe de cada hora. Mônica, não sei se você tem ainda uma palavra final, uma bênção aí para nós. Tem. Vamos terminar, eu só gostaria de... Começamos falando da Madre Paulina, também terminar nos conectando com aquilo que ela acreditou. Sabe que ela deixou um testamento para a congregação. E não foi um testamento de bens materiais, é um testamento espiritual. E ela diz assim, isso quando completou 50 anos que ela começou a congregação, na festa foi dada a palavra para ela. E ela olhou para as irmãs e disse o seguinte, né? Sejam bem humildes, é nosso Senhor que faz tudo. Nós somos seus simples instrumentos. Nunca, jamais desanimeis, embora venham ventos contrários. Confiai em Deus e em Maria Imaculada. Permanecei firmes e adiante. O Senhor não deixará de nos ajudar. Que Madre Paulina, nossos santos e santas, nossos guias espirituais, nos ajude e nos acompanhe, hoje e sempre. E muito obrigada, e um grande abraço para todos vocês, e boa continuidade, que todas as portas sejam abertas, tá? Às 7. Obrigada. Obrigado. Gente, boa noite. Boa noite. Até terça-feira, né? Nosso outro encontro. Até amanhã.